O primeiro pet friend criado foi o Lupo. Ele foi criado como mascote para um parque ecológico que ia ser feito aqui em Brasília. Só que o parque não foi para frente, o projeto não aconteceu. E eu vi aquele personagem, aquele lobinho guará bonitinho, maravilhoso. Eu pensei, poxa, eu acho que eu quero fazer alguma coisa com esse personagem. Eu sempre tive vontade de ter uma equipe de super-heróis ecológicas. E eu já gostava muito de bicho. Então eu pensei, vou fazer uma equipe de super-heróis animais. Que naquela época, tipo, coisa de 20 anos atrás, não era uma coisa tão comum assim. Hoje a gente vê alguns projetos nesse sentido. Mas naquela época era um pouquinho mais diferente. E aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a pensar em quantos animais seriam, que animais seriam. E aí eu escolhi o tatu, o mico-leão dourado, que eram animais que representavam bem a gente naquela época, e eles eram bem conhecidos. E para representar problemas ambientais no restante do planeta, eu resolvi colocar dois outros animais que eu curto muito e que não são do Brasil, que é o tigre siberiano e o panda, o panda da China e o tigre da Sibéria, que é uma espécie de tigre que eu gosto muito. E o panda já é assim, mundialmente conhecido e amado por todo mundo, né? Então as crianças adoram o panda, então eu resolvi acrescentar esses dois animais e foi assim que os personagens nasceram. Então, foi bem engraçado a forma como isso aconteceu. Os personagens eles foram criados como os Pet Amigos, que é a versão infantil. E um bom tempo depois, eu via que alguns personagens dos quadrinhos estavam sendo feitos versões adultas deles. E aí eu resolvi criar a versão dos Pet Amigos, que é a versão Pet, só Pet, simples, protetores da existência na Terra, que aborda as aventuras deles já adultos. Eu achei que ia ser legal ter duas versões dessa família para públicos diferentes, porque as crianças crescem muito rápido. Então, quando eu vou nas escolas esse ano eu falo com a garotada de 8 anos, daqui pouco tempo, daqui uns anos eu estou voltando e aqueles garotos já estão em umas séries mais avançadas e já estão lendo os Pet, que são as aventuras mais maduras para o público mais velho, para o público infanto-juvenil. Então é engraçado como esse tempo passa rápido e as crianças crescem muito rápido. Então, para você ainda conseguir criar boas histórias para eles, eu resolvi separar em duas famílias de personagens diferentes. Mas o curioso é que os Pet Adultos foi publicado primeiro. Pouco tempo depois é que eu consegui publicar os Pet Amigos. Então, os filhotinhos nasceram primeiro, mas eles foram publicados depois. Como eles chegaram nas escolas, isso levou um certo tempo. Não foi numa época que eles foram criados, numa época em que esse acesso às editoras era mais complicado. Então, não era tão fácil assim você publicar um livro. Então, por isso que levou um pouco mais de tempo. Mas eu acho que chegou na hora que tinha que chegar. Com certeza foi por causa da compatibilidade de ideias. E as crianças, elas são um público muito mais sincero, na minha opinião. Então, se elas gostam, elas gostam. Se elas não gostam, elas não gostam. E, particularmente falando, eu acho muito mais agradável eu trabalhar a minha criatividade de forma mais solta, de forma sem ficar me tolhendo. Se eu tenho uma ideia bacana e eu coloco lá, é muito mais fácil de se identificar com as crianças do que com o público mais velho. Não que eu não queira alcançar o público mais velho. Tem muita gente que é da minha idade, por exemplo, que curte histórias infantis, como eu, por exemplo, que entro na livraria e vou na sessão infantil para dar uma olhada, para ver o que está acontecendo, que também acaba gostando do que você está fazendo, mas é mais uma consequência. O público-alvo mesmo, para mim, são as crianças. Eles aceitam melhores as ideias malucas que eu invento. É sempre muito divertido, porque quando eu vou numa escola, é a hora que eu vejo se o que eu estou escrevendo, se as ideias estão alinhadas com o que eles querem, com o que eles estão procurando, com o que eles estão buscando, se está agradando, se não está chato demais.
E a hora que eu converso com os professores, eles me dão muito feedback. As crianças me trocam experiências comigo, me falam que gostam, e os professores também. Então eu tenho duas linhas de pensamentos, a das crianças e a dos professores. Então para mim é sempre uma experiência muito rica poder ir nas escolas e dividir isso com eles. Eu recebo muito mais do que eu estou levando, com certeza. E é interessante porque às vezes eu vejo um material que eles escrevem, finais alternativos para os meus livros, e eu vejo que os finais que eles escrevem são finais que passaram pela minha cabeça. Então a gente vê que, olha, a gente está pensando igual, a gente está pensando bem parecido, porque são finais que eu cogitei de usar e acabei não usando, mas eu vejo em muitas das histórias que eles escrevem. E eles criam personagens, novos personagens para as histórias, eles inventam novas tramas, eles pegam aquilo e transformam numa coisa ainda melhor. É uma experiência que todo autor deveria ter na vida. É de ir numa escola e ver como que o seu trabalho influencia a garotada. É muito bom. Muito mais aventura e muito mais humor. Tudo isso dentro do pacotinho novo que está vindo aí, que vai ser a série regular de revistinhas dos Pet Amigos. E mais livros da série dos Pet Amigos também tá chegando por aí. E tem outras coisas que eu não posso falar agora, mas tem outras coisas bem bacanas que estão sendo produzidas agora para 2019. Então vocês não perdem por esperar. Um grande abraço e valeu. Obrigado pela atenção de vocês.